O coitado do senador Rogério Marinho tentou atacar a gestão econômica do governo, mas acabou sendo completamente afundado por Haddad, que respondeu com firmeza, dados e resultados incontestáveis, e calou a boca do sem noção. O ministro da Fazenda desmontou as falácias da oposição e mostrou que a política fiscal atual não é feita para banqueiros, e sim para proteger o povo brasileiro. Agora, eu sinceramente, ministro, não acredito que o que está sendo implementado, e eu falo da parte fiscal, da parte de contas públicas, da necessária responsabilidade com o que acontece no país, né, vai resultar em alguma coisa boa a médio e longo prazo. Me parece que está sendo empurrado um processo para o final de 26, com o projeto de se renovar o mandato e se repetir o que ocorreu em 2015. 2015, depois da eleição da Dilma, de repente os preços públicos que eram administrados, né, foram todos desrepresados. Não sei nem se existe a palavra, o senhor que é bom em português, depois o senhor me corrija por gentileza, né? Mas foram abertos, né? Nós tivemos aí uma tentativa de se trazer o Levi, né, para uma ação mais liberal, depois se voltou lá para o Manteiga, né, para uma situação diferente, e nós vimos o que aconteceu no Brasil. Então, apenas alerto a Vossa Excelência, que certamente passa noites insone, que tem uma responsabilidade enorme, que está debruçado sobre números e necessidade de tomar decisões que são muito graves e muito sérias, né? Que é importante ponderar o que aconteceu no passado, né, para que a gente não repita no futuro problemas que vão impactar principalmente para os mais frágeis, os mais humildes, aqueles que não podem se proteger. Agradeço a sua gentileza e, como disse a Vossa Excelência, eu farei aqui um debate, né, para permitir que Vossa Excelência faça aí também as suas considerações. Aceitar aqui o debate que o senador Rogério Marinho propõe, até pelo apreço que ele tem e a maneira sempre muito educada com que o senhor trata dos assuntos pertinentes a essa comissão. Primeiro, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade, e nunca tive dificuldade, de apontar equívocos de governos que eu apoiei. O período, e disse aqui, que as exonerações, o chamado gasto tributário, ganhou tração no primeiro mandato da presidenta Dilma. Por isso que eu fiz a referência a 2011, de 2011 a 2013. Porque se nós verificarmos a arrecadação como proporção do PIB, ela começa a cair ainda no primeiro mandato da presidenta Dilma. E eu, inclusive, registrei em artigo publicado que esse tinha sido um equívoco de política monetária, que precisava ser revertido. Então, o que eu estou fazendo agora tem muito a ver com o que eu escrevi em 2017, criticando o fato de que nós estávamos abrindo mão de uma receita que naquele momento era necessária para fechar as contas. Tanto é que o superávit primário, no período, ele cai. E ele cai não porque se gastou mais, mas porque se arrecadou menos. Então, o gasto tributário, e ele não parou de cair. Esse é outro problema. Então, não adianta, a gente tem que pegar o período histórico como um todo. Veja o senhor, como nós estamos olhando para os mesmos números, mas a gente tem que ter o cuidado de pegar a série histórica. Eu recebi um orçamento para 2023, e eu estou falando da peça orçamentária encaminhada pelo governo. Não estou falando do orçamento aprovado pelo Congresso. A peça orçamentária feita em 2022 pelo governo anterior já registrava um déficit de mais de 60 bilhões de reais. Então, o governo, que terminou em 22, em agosto, quando não sabia qual ia ser o resultado da eleição, encaminhou para o Congresso Nacional um projeto de lei orçamentária anual com um déficit de mais de 60 bilhões. E a minha crítica à questão dos precatórios não é o fato de que os precatórios galoparam ali, entre 19 e 20 eles galoparam. É que eu entendo que a solução dada pelo governo anterior, na minha opinião, foi a pior possível.
Porque ao aprovar a PEC dos precatórios, que muita gente chamou de PEC do calote, ele empurrava para 2027, né? Pela primeira vez na nossa história, um pagamento de uma dívida, né, do governo central, que poderia ser financiada mais barato com a emissão de título da dívida pública. Isso eu ouvi do antigo presidente do Banco Central. Eu ouvi dele dizendo que foi uma solução equivocada. Está saindo mais caro prorrogar o pagamento do precatório do que emitir título de dívida pública para pagar. Então, veja você que a crítica é técnica. Eu não fiz uma crítica política. Tanto que eu reconheço que as exonerações do período da presidenta Dilma, ela própria reconheceu em entrevista que ela não faria aquilo, e ela tentou reverter com o Joaquim Levy em 2015, né? Como o senhor sabe. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós recebemos um orçamento em 2023, né, com um déficit de 63, 64 bilhões, mais de 60 seguramente, sem os 50 bilhões de precatório que eu teria que pagar se a PEC não tivesse sido apresentada. E como eu tive que pagar em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a emenda constitucional inconstitucional. Então, o déficit do primeiro ano do presidente Lula herdado, sem falar da indenização aos governadores em função do ICMS de combustível, ele já era de 110 bilhões de reais. Ele já era. Isso, eu estou falando de números do governo anterior, eu não estou colocando nenhuma pimenta aqui na discussão. Ele já seria de 110 bilhões de reais. Se nós considerarmos os 40 bilhões de indenização que nós tivemos que pagar para os governadores, também por decisão do Supremo, em virtude daquele ICMS combustíveis, nós já estamos falando de 150 bilhões de reais. Ou seja, eu estou falando assim, a largada do governo já era essa. Quando eu me refiro, senador Renan, ao período 2011, 2013, do ponto de vista de receita, é porque a receita, naquela ocasião, como receita líquida, quero frisar bem para não haver mal entendido, receita líquida federal, como proporção do PIB, ela girava em torno de 18,8%, 18,9% do PIB. Ok? Em 2023, eu recebo um orçamento do governo anterior com uma receita líquida de 17% do PIB. 1,8% do PIB a menos. Aí a pergunta é, bom, o senador Portinho falava, eu sou a favor de reduzir o Estado. Bom, reduziu para 17% do PIB a receita. Só que a despesa? Nós temos aí um galope que não é responsabilidade do governo anterior, como disse o senador Rogério Marinho, um galope de precatório. Emendas parlamentares que bateram 50 bilhões de reais saindo de 5. Um Fundeb e um BPC contratados com mudança de regra, que exigiram de nós mais 80 bilhões de reais de receita para pagar uma despesa contratada. Então, eu estou falando de coisas que aconteceram antes de eu chegar no Ministério da Fazenda. E eu não sou contra, como disse aqui o senador Rogério Marinho, longe de mim falar mal do Fundeb que nós criamos em 2006. A questão é criar a despesa para frente com uma fonte de financiamento que sustente essa despesa. Então, se você pegar a evolução do BPC com a mudança de 2021 e sem a mudança de 2021, a diferença é 40 bilhões de reais. Pela mudança de critério de elegibilidade apenas. Se você pegar o Fundeb, quase 40 bilhões de reais, só aí nós temos 80 de despesa contratada. Aí você pega o déficit herdado do governo anterior com precatório, você está falando de 110. Esquece da indenização dos governadores, que é uma vez e acaba. Mas 110 mais 80, você está falando de 200, fora a emenda parlamentar. Então, veja só como é que a gente chega ali. Então, é fácil falar de redução do Estado
Porque é fácil aumentar gasto tributário e desonerar de imposto. Essa é a parte fácil de diminuir o Estado. Agora, os 2% de déficit público herdado, como é que a gente resolve? Então, nós temos que ter um debate franco assim, aqui. Tudo que eu estou fazendo no corte de gasto tributário é para recuperar uma receita líquida federal do período 2011, 2013. É disso que eu estou falando. E quando alguém fala a carga tributária no Brasil está aumentando, é por causa dos entes subnacionais. Tem nada a ver com o governo federal. São os entes subnacionais que estão cortando o gasto tributário e aumentando a arrecadação para além do que era 10 anos atrás. Nós estamos recompondo uma base fiscal que foi dilapidada e precisa ser recuperada para honrar os compromissos que já foram contratados até 2022. Então é um bom debate esse, porque quando chega uma matéria para vocês analisarem, nós temos que recuperar esse histórico. E eu estou falando de números oficiais. Aqui eu não trato de uma visão de Estado sem a substância do que, afinal de contas, do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando. Então, eu tenho muita tranquilidade em defender a gestão fiscal que está sendo feita pelo governo Lula, porque alguém poderá dizer, senador Renan, mas podia cortar mais. Podia, por exemplo, continuar a política de salário mínimo congelado. Podia congelar mais 7 anos a tabela do imposto de renda. Podia mudar as regras do BPC e do Fundeb, como se isso fosse possível do ponto de vista político. Podia... O que podia? Hoje nós estamos com uma despesa primária como proporção do PIB menor do que 19%, como há muitos anos a gente não consegue ter. Há muitos e muitos anos. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.